Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, a Era Nova. Dando continuidade ao nosso estudo do livro O que é o Espiritismo, vamos para o nosso 22º vídeo. Nós vamos tratar o item Os Médiuns e os Feiticeiros. Antes de nós começarmos, eu quero comentar com vocês que este ano de 2022 foi um ano de muita alegria ao meu coração por ter iniciado esse trabalho de divulgação espírita focada neste canal, este estudo continuado, que muito tem alegrado o nosso coração, enriquecido a nossa mente. Espero que para vocês também esteja fazendo sentido. E que nesse ano, este vai ser o nosso último vídeo do ano, tá? Nós vamos dar uma pausa aí de 30 dias, porque eu sei que todo mundo está envolvido com festas, com viagens, com visitas. Então é necessário também a gente dar essa pausa, essa parada, né? Aí eu vou postar este vídeo, o 22º, e na primeira para a segunda semana de janeiro eu volto às postagens normal, dando sequência, tá? Se eu sentir no meu coração, às vezes, de postar uma pequena mensagem edificante, assim eu farei, mas não o estudo continuado. As crianças entram de férias escolares e nós entramos numa breve férias aqui também no nosso estudo, tá bem? Vamos abrir o livro Vigiai e Orai, vamos ler uma mensagem, vamos serenar os nossos corações e deixar o nosso ouvido atento à mensagem. A mensagem chama-se intercâmbio, caiu aleatoriamente, tá? Assim como todas as coisas estão interligadas, todas as pessoas se interrelacionam. Ninguém vive sem o concurso de alguém. Todos se ajustam ao mecanismo da lei. Cada qual cumpre a sua função. Por mais insignificante, toda tarefa é de fundamental importância. Escreveu o poeta que não se pode tocar uma flor sem incomodar uma estrela. Fazemos parte de um imenso organismo. O que acontece aos outros é o que, de certa forma, nos acontece. Fisicamente distanciados, mentalmente estamos próximos. Vivemos imersos num oceano de ideias e emoções. Quem tende a isolar-se, foge à harmonia do todo. Intercâmbio. Estamos todos nos relacionando o tempo todo. E harmonizados com a nossa mensagem, nós vamos fazer uma breve prece. Vamos lá? Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga, nos acompanhe neste estudo mais uma vez, o nosso último episódio deste ano, nos inspire e que nós possamos estar em sintonia positiva uns com os outros. Gratidão e que assim seja. Bom, como eu falei, o item hoje é os médiuns e os feiticeiros e nós vamos seguir a pedagogia adotada. Vamos fazer a leitura do item, é um item de 1,5 página apenas, onde tem 2 argumentos do visitante para com Kardec. Nós vamos ler e depois a gente comenta, tá ok? Vamos lá? O visitante pede a Kardec, se relacionando ao assunto. Desde o instante em que a mediunidade consiste em se colocar em comunicação com as forças ocultas, parece-me que médiuns e feiticeiros são mais ou menos os mesmos sinônimos. Médiuns e feiticeiros são mais ou menos sinônimos. Viu? Meu português não tá bom, gente. Indo para frente, Allan Kardec. Houve em todas as épocas médiuns naturais e inconscientes que, só porque produziam fenômenos insólitos e incompreendidos, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. Ocorreu o mesmo com a maioria dos sábios que possuíam conhecimento acima do vulgar. A ignorância exagerou seu poder e eles mesmos, frequentemente, abusaram da credulidade pública, explorando-a. Daí a justa reprovação de que foram objeto. Basta comparar o poder atribuído aos feiticeiros e a faculdade dos verdadeiros médiuns para estabelecer-lhes a diferença. Mas a maioria dos críticos não se dão
a esse trabalho. O Espiritismo, longe de ressuscitar a feitiçaria, a destruiu para sempre, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, de seus livros de magia, amuletos e talismãs, reduzindo os fenômenos possíveis ao seu justo valor, sem sair das leis naturais. A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer provém do erro em que se encontram, de que os espíritos estão às ordens dos médios. Repugna a sua razão crer que possa depender de alguém, fazer vir a sua vontade, e chamado o espírito de tal ou tal personagem, mais ou menos ilustre. Nisso estão perfeitamente com a verdade. E se, antes de atirar pedra ao espiritismo, tivessem se dado ao trabalho de dele se inteirar, saberiam que ele diz positivamente que os espíritos não estão ao capricho de ninguém, e que ninguém pode, à vontade, fazê-los vir a contragosto. Do que se segue que os médiuns não são feiticeiros. E o visitante continua argumentando. Desse modo, todos os efeitos que certos médiuns acreditados obtêm à vontade e em público não seriam, segundo vós, senão hipocrisia? Kardec responde: eu não o digo de um modo absoluto. Tais fenômenos não são impossíveis, porque há espíritos inferiores que podem se prestar a essas espécies de coisas e que nelas se divertem. Talvez tendo já feito em suas vidas o trabalho dos prestidigitadores. E também médiuns especialmente propensos a esse gênero de manifestações. Mas o mais vulgar bom senso repele a ideia de que os espíritos, embora pouco elevados, venham fazer exibições para divertir os curiosos. A obtenção desses fenômenos à vontade, e sobretudo em público, é sempre suspeita. Neste caso, a mediunidade e a prestidigitação se tocam tão de perto que, frequentemente, é bem difícil distingui-las. Antes de ver nisso a ação dos espíritos, é preciso minuciosas observações e levar em conta seja o caráter e os antecedentes do médium, seja de uma multidão de circunstâncias que só um estudo aprofundado da teoria dos fenômenos espíritas pode levar a apreciar. Anote-se que esse gênero de mediunidade, quando mediunidade há, é limitado à produção do mesmo fenômeno. Do mesmo fenômeno, com algumas variantes, o que não é de natureza dissipar as dúvidas. Um desinteresse absoluto seria aí a melhor garantia de sinceridade. Qualquer que seja a realidade desses fenômenos, como efeitos medianímicos, eles têm como bom resultado dar notoriedade à ideia espírita. A controvérsia que se estabelece a esse propósito provoca, em muitas pessoas, um estudo mais aprofundado. Não é certo que é necessário ir buscar as instruções sérias do Espiritismo, nem a filosofia da doutrina, mas é um meio de forçar a atenção dos indiferentes e obrigar os mais recalcitrantes a falares deles. Vamos lá. O que o visitante quer saber? Se médiuns e feiticeiros são a mesma coisa, né? No sentido vulgar de que se entende, no sentido do conhecimento que se tem ou que se dá a essas palavras e essas funções. Então, Kardec desmistifica essa ideia, argumentando, vocês viram, ele construiu argumentos com a linha da razão, de que o feiticeiro, ele vai produzir esses fenômenos por ele próprio, né? E o médium não, ele depende do espírito para produzir os fenômenos espíritas. E esses fenômenos só acontecem quando são úteis a acontecerem, né? Ele não tem como a gente viu no item anterior, não tem um interesse por trás daquilo que está acontecendo quando é inerente a uma mediunidade séria. Já a pessoa que se vê, que se fala, que se porta como um feiticeiro, a gente poderia inclusive colocar na classificação anterior quase, né? Vai ter um interesse nesse sentido.
E é como o Kardec falou, os espíritos não estão à ordem, né? Então, o médium, ele não vai ordenar o espírito que se comunique, que fale, que interaja naquele momento, né? E o espírito vai se manifestar quando assim lhe aprouver, ponto. Na seguinte colocação, Kardec coloca, mais uma vez, a importância do estudo espírita, a importância de atualizarmos, a importância de termos desinteresse absoluto, que é a melhor garantia de sinceridade. Então, se você quer saber se uma pessoa está exercendo a feitiçaria, né? Vamos lembrar que feiticeiro vem do grego, e é uma pessoa que produz resultados sobrenaturais. Pode ser chamado de bruxo, pode ser para tirar cartas, ler mãos, prever, enfim, nesse sentido. Mas, dentro dessas categorias e das funções classificadas como feiticeiros, nós vamos observar sempre o interesse por trás disso, né? O interesse seja ele financeiro, principalmente neste caso. Já dos médiuns espíritas, não. Um médium espírita verdadeiro, ele vai exercer essa mediunidade onde deve ser exercido. Ele vai educar essa mediunidade, cada um no seu ritmo, cada um com as suas escolhas, cada um com o seu tempo. E é interessante porque quando a gente lê o título, né, a gente fala, nossa, é um item assim muito grande, Kardec vai descrever muitas coisas e tudo. E não, Kardec é muito sucinto. Ele realmente, ele utilizou a razão dele para construir os seus argumentos, como nós falamos, e aí ele foi desmistificando realmente essa questão de que realmente feiticeiro é feiticeiro, médium é médium, né? E vamos lembrar que esta palavra era empregada na época da codificação, né? Então Kardec se baseou na realidade que ele vivia, então ele utilizou essa palavra. Depois nós podemos substituir por outras, mas o que ele colocou é isso. Ah, gente, abrindo um parêntese aqui na minha fala, eu tenho a edição do livro da ID, tá? A editora ID, essa aqui, deixa eu mostrar a capinha. Faz dias que eu não mostro. Deixa eu ver se eu tenho aqui qual edição que é, se eu acho aqui pra vocês. Por que que eu tô falando isso? Porque enquanto eu lia, eu lembrei que existem outras editoras do mesmo livro e que às vezes mudam a fala, a colocação da fala, das palavras, mas a ideia sempre é a mesma, tá? Então, às vezes ele pode colocar aí uma mesma palavra com outra, mas tem o mesmo significado, mas a ideia é sempre a mesma. Então, fechando parênteses, eu não achei, gente, qual que é a edição que eu tenho aqui, tá? Mas, enfim, é essa capa e essa editora. Então, se vocês têm interesse, às vezes, em procurar essa editora, vocês podem pesquisar na internet, talvez vocês encontrem em PDF, não sei. Mas, às vezes, vocês têm esse livro de outra editora, então vai estar colocado de outra forma. Mas vocês vão acompanhar que o raciocínio é o mesmo, depende das traduções, né? Do tradutor e das traduções. Aí ele vai alterar um pouquinho as palavras. Mas, enfim, fechando parênteses, voltando aqui ao nosso raciocínio, nós vamos... estamos olhando e vamos pensar algumas coisas daqui do texto para a gente falar. Uma delas é, a primeira, o espiritismo, longe de ressuscitar a feitiçaria, a destruiu para sempre. Isso é muito importante, tá, gente? Aí ele coloca o seguinte, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, de seus livros de magia, amuletos e talismãs, reduzindo os fenômenos possíveis ao seu justo valor, sem sair das leis naturais. Veja, 4 linhas. Quanta análise a gente pode fazer sobre isso? Kardec colocou de forma clara, o espiritismo destruiu a feitiçaria, ele provou dentro das leis naturais, são as leis de Deus. Como acontecem os fenômenos? Quem os provoca? Por que os provoca? Quais as ligações, né, dentro da mediunidade que precisam para isso acontecer? E para isso, como é uma lei da natureza, não precisa de livro, não precisa de fórmula, não precisa amuleto, nem talismã, nem ritual, nada. Absolutamente nada, né? Porque a mediunidade, como nós já estudamos, e como eu sugeri a vocês, quem tiver interesse procura mais estudos nesse sentido, é uma capacidade orgânica ligado
ao nosso organismo e psíquica. Claro que nós temos os médiuns de efeitos físicos, que vai ser os médiuns que vão provocar efeitos nesse sentido, como era o deslocamento das mesas girantes, e médiuns de efeitos inteligentes, que serão os médiuns como Chico, Divaldo, por exemplo, que tem o efeito inteligente da psicografia, ou da psicofonia, né? Psicografia é escrever, psicofonia é falar, né? Falar o pensamento do espírito. Então, o espírito vai te falar e a gente vê. Se tem dúvida, volta aí nos vídeos anteriores, vai ter algumas explicações sobre, tá? E então ele coloca assim: o espiritismo provou dentro da lei natural como é o intercâmbio mediúnico, como é as manifestações, onde fazer, por que fazer, como fazer. E ele provou que não precisa disso tudo, não precisa daquela vestimenta, né? Dos amuletos, não, isso aqui vai te dar sorte. Gente, o que dá sorte pra gente é a fé e o trabalho ético, honesto, né? O nosso esforço perseverante sempre, seja no campo do trabalho, seja no campo do bem, é isso que vai nos dar sorte. Os talismãs, né? Ele fala assim, o talismã que a gente tem é o amor que a gente carrega no nosso coração, né? As imagens nesse sentido, né? Claro que se qualquer pessoa que vocês conheçam tem a imagem, ok, não tem problema. Se a pessoa tem a necessidade de se ligar ao divino, estando próximo à imagem, tá tudo certo, né? Mas nesse contexto aqui, Kardec fala que não há uma necessidade. Por quê? Eu me ligo com Deus através do quê? Através do meu pensamento, através das minhas boas atitudes, das minhas boas ações. É assim que eu vou me ligar com o divino. Lembrando que esse divino habita em mim, mas também habita em você. Esse divino sempre está conosco, né? Esse divino nos acompanha. Eu encontro Deus quando eu observo um pássaro. Eu encontro Deus quando eu faço um passeio na natureza. Quando eu molho os meus pés numa cachoeira, eu estou encontrando Deus. Porque a religião, nós temos a necessidade ainda das religiões para o raciocínio, para o despertar do nosso espírito. Mas a verdadeira religião é o amor. Nós encontramos a religião na natureza, que são as leis naturais. Nós conseguimos sentir Deus através disso. E aí Kardec coloca que eu não necessito da feitiçaria, nos termos que é conhecido, para me exercer a mediunidade. A mediunidade, ela é exercida, como nós já falamos, né, dentro do espiritismo, visto que esse aqui é um estudo da doutrina espírita, do espiritismo, de forma santa, dentro da casa espírita, sobre uma orientação com educação mediúnica, para que nós possamos entender todo o processo, compreender todo esse processo, sentir ele dentro de nós, no nosso ritmo, cada um da sua forma, mas seguindo Allan Kardec, que segue Jesus, né? Sempre tendo como meta o nosso Mestre Jesus. Esse é o nosso objetivo, né? A gente poder ser amigo de Jesus, estar próximo dele. Eu escolhi o Espiritismo para isso. Você pode ter escolhido outra religião e estar aqui seguindo o nosso estudo, né? Tá abrindo o seu campo mental, o seu raciocínio para coisas novas. Assim como nós também, como eu vou buscar em outras fontes, né? A gente vai ver ali no budismo, o caminho do meio e assim por diante, as meditações de mantras que nos aliviam, que nos acalmam, né? Veja como Deus se manifesta em todos os lugares. A gente escolhe onde a gente quer ficar por afinidade e tá tudo certo, é a verdade que nutre o nosso coração, mas Deus está em todos os lugares. Voltando aqui ao nosso item, vamos correr o nosso olho, vamos pensar mais algumas coisas que podem ser relevantes, tá? Aqui ele também coloca sobre a questão das manifestações com nome, né? Que o espírito não vai dar nome, isso não importa para um médium sério, né? O nome, o que importa é a moral, o que importa é a mensagem, se essa mensagem que esse espírito vai trazer é edificante, né? Como que é a linguagem, então nós vamos identificar se essa linguagem é uma linguagem adequada, né? Se essa linguagem faz sentido nesse cientismo.
Aí ele coloca aqui no primeiro item que a pessoa que faz essa comparação, que antes de atirar pedra ao espiritismo, que ele sugere que se dê o trabalho de entender que os espíritos não estão no capricho de ninguém e a nossa vontade não fará vir, né? E que médiums não são feiticeiros. Aí ele explica no que se segue que os médiums não são feiticeiros. Então ele deixa bem claro, Kardec faz essa divisão, né? Feiticeiro aqui, médium aqui. Lá no segundo item, nós vamos pegar aqui, ó. O que Kardec coloca também, ó, um aprofundado estudo dos fenômenos espíritos que possam ser apreciados. E no segundo parágrafo ele também coloca de novo, a controvérsia que se estabelece a esse propósito provoca em muitas pessoas um estudo mais aprofundado. E aqui é muito importante nós colocarmos essas últimas frases aqui que eu li, até sublinhei aqui no meu livro. Que a pessoa que tem dúvidas, a própria pessoa vai atrás e vai buscar um estudo e vai aprofundar nesse estudo para que ela tire as suas dúvidas, né? Então, ela coloca como propósito o estudo para que ela possa encontrar essa diferença. Perdão, gente, caiu um cisquinho no meu olho. Entre a mediunidade e a feitiçaria, nesse sentido. Isso. E aí Kardec vai finalizando com essa fala, né? Que a pessoa tem dúvida, então ela vai, faz um estudo aprofundado. Vejam que ele colocou 2 vezes, de forma bem firme, a necessidade mesmo do estudo e do entendimento. Vocês viram, como eu falei anteriormente, são itens pequenos, que nós levantamos algumas reflexões, que vocês podem pegar este item na internet, ler novamente, fazer as suas próprias análises, as suas próprias reflexões, né? Às vezes, a minha interpretação, aos meus olhos, passou alguma coisa batido, que vocês podem pensar mais, vocês podem buscar mais informações. Se vocês tinham dúvida sobre esse item, é legal ler esse item, sabe? É legal verificar sobre. Inclusive, eu fico no compromisso com vocês de eu digitar esse item lá na descrição do vídeo, tá? Para facilitar para vocês a busca de vocês. Eu espero que ele caiba todos os caracteres ali, mas eu creio que cabe na descrição. Aí, na hora que eu for fazer a postagem desse vídeo, eu digito esse item na descrição para que vocês possam ter acesso. Por quê? Porque se vocês ainda ficaram com dúvida, vocês darem sequência a este estudo de forma individual. Vocês lerem, vocês até às vezes tirarem uma foto com um print no celular de vocês e vocês lerem com calma, né? Vocês entenderem realmente essa diferença de que médium não é feiticeiro e que no espiritismo nós temos os médiuns apenas, né? Enfim, este é o nosso item de hoje. E hoje, por ser nosso último vídeo deste ano, eu preparei uma leitura aqui especial. Eu não li ela ainda, tá, gente? Eu selecionei pelo título e eu fui abrir o livro e caiu em outro. Então, nós vamos fazer essa outra leitura, tá? Chama Sempre Adiante, do livro Essencial de Chico Xavier. Essa leitura diz assim: quando o fracasso apareça, tentando gelar-te a coragem, não esmoreças. Usa a paciência e a fé em Deus, sabendo, porém, que semelhantes qualidades não são recursos estanques. Recomeça o trabalho que te caracteriza as atividades, buscando um novo caminho. Se ainda não existe este ou aquele esquema para tarefas novas, reinicia-te no relacionamento com os outros. Sai de ti mesmo e procura convivência com aqueles companheiros que, porventura, te possam auxiliar no cultivo de propósitos diferentes a que necessites talvez inclinar-te. Faz-te alguém à vista dos demais. Faze-te alguém à vista dos demais. Alguém disponível. Age, ainda que seja atendendo aos diálogos da via pública, sem o intuito de absorver o tempo alheio. Ouve o que se fala e emite os apontamentos que consideres justos e humanos, no clima dos assuntos em focos, sem criticar a ninguém. Se comentas as provações,
de algum companheiro a quem consigas doar alguns minutos de esperança e reconforto, faze isso com amor, sem exibição de benevolência. A convite de amigos que te solicitem a atenção e o concurso para a execução de tarefas julgadas à conta de inexpressivas e pequeninas, aceita os encargos que te forem conferidos, demonstrando gratidão e alegria, porquanto é provável que aí encontres as tuas melhores oportunidades de reerguimento para a reconquista da paz de que necessitas. Ainda mesmo registrando lamentações de pessoas queridas acerca de falhas e quedas, nas quais possivelmente haja incorrido em dias passados, silencia e trabalha, sem azedume e sem acusações para pessoas quaisquer. Não dramatizes problemas superados, nem te detenha a minudenciar obstáculos vencidos. Repetindo, não dramatize problemas superados, nem te detenhas a minudenciar obstáculos vencidos. Não te concedas o luxo das recordações vazias de construtividade e segue adiante, à procura da tranquilidade que o novo engajamento em serviços te propiciará. Recorda que, nos caminhos evolutivos, as tribulações e as provas caem sobre nós todos, espíritos encarnados e desencarnados em aperfeiçoamento. Quando isso te ocorra, valoriza o tempo e age, desvencilhando-te de qualquer ideia pessimista que te estorve a alegria de viver. Se caístes, levanta-te e caminha. E lembra-te de que Deus, em qualquer realização a que te afeiçoes, nunca te negará o ensejo de começar outra vez. No que acontece, Deus faz o melhor. Uma linda mensagem que nos faz refletir, que nos faz voltar para dentro de nós mesmos, nos dando sempre a oportunidade de recomeçar. Recomeçar a criar novos conceitos, recomeçar a criar novas ideias, novos estudos, novos amigos. E ela veio muito de encontro a este final de ano e o recomeço de um novo ano, onde, em muitas das vezes, a maioria de nós faz uma revisão do nosso tempo, daquilo que conquistamos, do que superamos e do que ainda precisamos superar, mas que a gente possa sempre ter a certeza de que vamos recomeçar e vamos seguir com fé, com gratidão, com amor. E neste embalo, eu vou fazer a nossa prece final. Peço que acompanhem de coração. Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga responsável por este estudo, agradecemos a companhia destes 22 vídeos, pedimos paz, alegrias e proteção a todos que nos acompanham, assim como pedimos que continue nos acompanhando daqui 30 dias quando retomarmos as nossas postagens e que nós possamos cada vez mais receber a sua inspiração e a sua direção e condução. Muita luz, Senhor, e gratidão. Gente, gratidão, gratidão mesmo de coração. Como eu falei no início, eu espero que o estudo esteja fazendo sentido para vocês, tanto quanto está fazendo para mim, tanto quanto está ajudando o meu coração, a edificação do meu espírito imortal, encarnado neste momento da personalidade de Lilian, que aqui se esforça de trazer para vocês um pouquinho da doutrina que tanto me consola e que tanto me ampara. Desejo a todos um Feliz Natal. Lembrando que quem nasce é Jesus e que nós, sim, vamos trocar presentes uns com os outros, mas que antes da troca de presentes, a gente lembre de dirigir a Jesus uma oração de gratidão pelo seu sacrifício, pelo seu amor por nós, pela humanidade toda, porque esse é o maior presente que nós podemos dar a nós mesmos e a Jesus. Uma oração. E que nós possamos também, se tivermos condições,
oferecer o pão a alguém que necessita, oferecer um abraço amigo, um consolo sincero ou um sorriso quando estivermos caminhando pela via pública. Então, feliz e santo Natal. Abençoado novo ano. Abençoado novo ciclo. Que novos recomeços cheguem e que cada um de nós tenha a força, a fé, a saúde e a coragem necessária em cada um deles. Gratidão a todos. Paz e luz. Paz e luz, meus irmãos. Até breve.